Oi, pessoal, vamos fazer então as correções das atividades da aula de ontem, da hora de resolver problemas, das páginas 158 à página 165. Então, peguem a apostila de vocês para poder acompanhar a correção, tá? Então, lá na página 158, né, perguntava quantas gramas de chocolate a tia Anastácia precisou para fazer o bolo todo. Então, a Pro já tinha explicado para vocês que 1/5 era 30 gramas, se a gente tem 5 partes, então cada parte foi utilizado 30 gramas. Então, é 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30, ou 30 vezes 5, né? E 30 vezes 5 é igual a 150 gramas. Então, não esqueçam de colocar aí a respostinha, que ela gastou 150 gramas de chocolate para fazer o bolo todo, tá? Número 2. Estava falando da Emília, né? Que ela tinha aí 24 pares de meia e ela emprestou 2/4 dessas meias para a Narizinho. Então, precisava ter calculado 2/4 de 24, fazendo 2 vezes 24 e depois 24 dividido por 4, né? A gente multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Então, ficou 2/4 vezes 24 dividido por 4. 2 vezes 24 é 48. 48 dividido por 4, 12, tá? Então, a Emília emprestou 12 pares de meias para a Narizinho. Aí, pessoal, tem a sua explicação, que a Pro falou que isso daí é uma resposta pessoal, tá bom? Cada um responde da maneira que acha melhor, tá? Mas tem que escrever a explicação de como você realizou para encontrar a resposta dessa situação, problema. Agora, o número 3, eu pedi para vocês fazerem, né, utilizando o desenho, para ver se o Visconde, ele leu o livro inteiro. O Visconde não, né? Para ver se o Pedrinho leu o livro inteiro, né? Para vocês poderem responder sim ou não, tá? Então, para a gente poder resolver essa situação, problema, a gente vai fazer um desenho. Ó, aqui é o desenho que eu represento o livro inteiro, tá bom? Então, o livro eu dividi em 6 partes, porque as minhas frações aqui, ó, os denominadores eram 6, tá? Então, tá falando que ele pegou o livro e no período da manhã ele leu 2/6. Então, no meu desenho, eu vou representar 2/6. Eu pintei lá, ó, 2 partes do total de 6. Agora, ele estava dizendo que depois do almoço ele leu 1/6. Então, eu vou representar no meu desenho 1/6. Eu pintei uma parte. E à noite, mais 1/6. Então, no meu desenho, eu vou representar mais 1/6. Estão vendo que eu fiz de cores diferentes? Para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor, tá bom? Então, olha só como que vai ficar o meu cálculo. Para a gente poder responder se ele leu ou não o livro inteiro. Então, 2/6 mais 1/6 mais 1/6. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Repete o denominador. A gente consegue ver facilmente que pelo desenho, né, sobrou 2 partes em branco aqui. Então, significa que ele não leu o livro inteiro, tá? Então, a gente coloca a resposta, que o livro não foi lido por inteiro, pois foi dividido em 6 partes iguais, e dessas 6 partes foram lidas 4, tá? E depois não esquece de pintar a bolinha lá, de que a resposta é não, tá bom? Então, ó, pelo desenho fica bem mais fácil da gente visualizar, não teria necessidade de estar fazendo esse cálculo aqui, tá? Eu só colocou o cálculo mesmo para vocês também, né, saberem que é possível fazer pelo cálculo, tá bom? Agora, na página 159 ainda, o número 4, que estava pedindo para vocês pintarem no gráfico abaixo em dias correspondente à confecção do cachecol. Então, foram 1 mês e meio. Então, a gente vai realizar o cálculo para saber quanto que é 1 mês e meio, tá? Então, ó, 30 é um mês inteiro, mais meio do mês. Metade de um mês são 15 dias. Então, 30 mais 15, que é igual a 45. Então, realizei o cálculo, agora é só pintar lá 45 quadradinhos do total, tá bom? Pessoal, aí na letra A era para responder quantos dias demorou,
tá? Então, demorou aqui, ó, 45 dias. Depois, na letra B, qual é a fração que representa o tempo de confecção do cachecol? Então, ó, a fração vai ficar 45 sobre 30, tá? 45 30avos. Por quê? 45 é a quantidade de dias no total e 30 é a quantidade de dias que a gente tem em um mês. Então, eu tinha falado para vocês que a fração era para representar em relação ao mês. Então, ficou 45 30avos. Ou eu coloquei aqui, ó, um número misto, um inteiro e mais meio, que a gente pode ver isso facilmente no desenho. Eu pintei um desenho inteiro, que é esse um, e depois um meio, que é um meio mais a metade do outro, tá? E na letra C, essa fração tem um nome especial. Escreva como ela é chamada. Então, vamos lá. Essa primeira fração aqui, como o numerador é maior que o denominador, ela é chamada de fração imprópria. Isso vocês já podem até anotar. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. O número de cima é maior que o número de baixo. E esse outro número aqui, vocês também já conhecem, que é chamado de número misto, né? Lembra do misto, do sorvete misturado? Um sorvete misto é 2 sabores? O que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho a representação de 2 números, né? Tem o número inteiro e mais a fração, está misturado. Por isso que é chamado de número misto. Na página 160, o número 5, né? Também estava pedindo para representar por desenho. Então, ó, a tia Anastácia, ela colheu cenouras, né? E ela colheu, num certo dia, 4/10 das cenouras da horta. A gente vai representar por gráfico. Então, o meu gráfico, ele precisa ter 10 partes, tá? Porque o meu denominador é 10, então o meu desenho precisa ter 10 partes. E tá lá, pinte de marrom a parte da horta que foi colhida. Então, de marrom, a parte que foi colhida, 4/10, né? Que foi o que ela falou ali em cima. E o restante a gente vai pintar de laranja, que é a parte que não foi colhida. Gente, quantas partes eu tive que pintar aqui? 6, né? No total eram 10. Ela colheu 4, ainda sobrou 6, tá bom? Então, era só para fazer esse desenho bonitinho aí. Número 6, olha só, esse aqui era assim um dos mais chatinhos, tá? Mas também, quem lembrava de fração equivalente também ia fazer bem fácil, bem rápido. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então, tá falando que o Pedrinho comeu 2/4 do bolo de chocolate e a Narizinho comeu 3/8. E a pergunta é, quem comeu mais bolo, o Pedrinho ou a Narizinho? Então, a gente vai começar a realizar o nosso cálculo. Ó, vim aqui na escrita matemática para a gente poder realizar. O que eu fiz, gente? Esse 2/4, eu transformei ela em 4/8, tá? Por quê? Eu preciso que as minhas frações tenham denominadores iguais. Se a do Pedrinho é 3/8, então eu vou transformar o da Narizinho. Peraí que eu falei bobeira. Falei mesmo. O Pedrinho é 2/4. Então, ó, se a fração da Narizinho é 3/8, eu vou pegar a fração do Pedrinho, que é 2/4, e vou usar a fração equivalente para transformar ela com um denominador que seja 8, tá? Então, primeiramente, está aqui. 2/4 é igual a 4/8, tá? Agora, eu vou fazer a representação por desenho para a gente poder ver quem foi que comeu mais, para a gente poder responder ali bonitinho. Então, aqui, ó, eu representei o bolo e eu dividi em 8 partes iguais. Por que 8 partes iguais? Porque o meu denominador maior aqui é 8. Então, da Narizinho eu vou pintar de verde e do Pedrinho eu vou pintar de azul, tá bom? Então, olha só, do Pedrinho ele comeu 4/8, que é esse cálculo que eu fiz aqui, ó, na escrita matemática, tá? Ai, pronto, mas a fração era 2/4. Mas eu transformei ela em 4/8 porque a gente quer frações com denominadores iguais para poder fazer a comparação. E agora, da Narizinho de verde, ó, quanto que ela comeu? 3/8. Então, eu pintei 3 partes, tá? Então, agora a gente pode responder. Quem comeu mais bolo, Pedrinho ou Narizinho? No caso, 4/8 é maior que 3/8, né? A gente pode ver no gráfico que fica bem mais fácil de visualizar.
E a gente responde lá que foi o Pedrinho que comeu a mais, né? No caso, ele comeu a metade do bolo, que é maior que 3/8, tá? Então, a gente consegue ver aí com bastante facilidade no desenho. E não se esqueçam de estar realizando os cálculos aí também, para ficar bem completo. Na página 161, na letra B, né, estava perguntando quantos pedaços do bolo no total foram comidos por Pedrinho e Narizinho. Então, se um comeu 4, o outro comeu 3, foram comidos no total 7 pedaços de bolo. Na letra C, sobrou pedaço de bolo? Sim. Quantos? Sobrou um pedaço, né? Lá no desenho a gente viu que ficou um quadradinho em branco. Como que a gente representa essa situação por meio de uma fração? Ó, peguei a quantidade de pedaços que o Pedrinho comeu, peguei a quantidade de pedaços que a Narizinho comeu e vou somar. 4/8 mais 3/8 é igual a 7/8. Se a gente tinha 8 pedaços, 8 partes, né? O desenho dividido em 8 partes, a gente consegue ver aqui que sobrou um pedaço do bolo todo. Número 7. Gente, isso aqui era muito fácil, era só ver quantas sementes estavam estragadas e depois ver quantas sementes estavam boas. Para a gente ver quantas sementes estavam estragadas, a gente precisava calcular 1/9 de 36, tá? O total era 36 sementes. Então, a gente realiza o cálculo aí que vocês já sabem fazer, né? 1 vezes 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é igual a 4. Então, do total, tinham 4 sementes estragadas. Para eu saber quantas estavam boas, eu pego o total de sementes menos quantas estavam estragadas. Aqui, ó, 4, que é igual a 32. Tenho a resposta que estavam boas para o plantio, 32 sementes, tá? Se você não fez o cálculo, faz agora para deixar completinho aí a apostila de vocês, tá? Página 162, gente, também muito fácil a situação lá, problema da cuca. Vocês precisavam estar realizando vários cálculos para descobrir a quantidade de cada uma das cores das perucas, tá? Então, a primeira estava falando que 1/3 eram ruivas, então a gente precisa calcular 1/3 do total, 1/3 de 48. 1 vezes 48 é 48, 48 dividido por 3, 16. Então, aqui a gente já sabe que são 16 perucas ruivas. Depois as loiras, 2/6 de 48, 2 vezes 48 é 96, 96 dividido por 6 dá 16, então 16 perucas loiras também. Depois vocês tinham que ter calculado das perucas castanhas, que eram 1/12, ficou 48 dividido por 12, que é igual a 4. E o restante eram as perucas pretas. Então, o que eu preciso fazer para descobrir quantas são as pretas? Primeiro, eu vou somar, né? Ou, no caso do jeito que eu montei aqui, eu vou fazer 48 menos 16 mais 16 mais 4, tá? Então, eu tô somando aqui 16 mais 16, 32. 32 com 4, 36. Então, vai ficar 48 menos 36, que é igual a 12, tá bom? 12 eram as perucas pretas, tá certo? Página 163, gente, ó, bem rapidinho, porque essa aqui é muito fácil, tá? Só confere de vocês aí, vê se vocês acertaram. Percebam que eu coloquei na primeira, na segunda, na terceira e na última o ou. Por que eu coloquei ou? Porque, ó, 4/8 ou 1/2, porque pintou metade, né? Que fração representa metade? 1/2. Aqui, 9/12 ou 3/4, porque eu simplifiquei essa fração, tá bom? Era 9/12, eu simplifiquei por 3, ficou 3/4. Aqui, 8/16 ou 1/2, tá bom? Que a gente também consegue ver que foram pintados a metade dos espaços. Aqui, 5/6 não tem como simplificar. E aqui, 5/10 ou 1/2, a mesma ideia. Agora, na bolinha, perguntava se em alguma situação foi pintada a mesma quantidade para justificar a resposta, tá? Gente, ó, por que eu coloquei o ou? Para ficar mais fácil aqui de vocês responderem a bolinha, ó. Sim, né? 4/8, 8/16 e 5/10, essas frações são equivalentes, porque representam a mesma parte do inteiro. No caso, representam a
metade, né? Elas estão escritas de formas diferentes, mas as três estão representando a metade, tá bom? Então, a resposta é sim. Se você não colocou isso, acrescente agora para ficar completa a resposta de vocês. Na página 164, número 2, vocês precisavam somar as frações e depois dizer qual era o tipo de fração que foi formada, tá? Então, quero que vocês prestem bastante atenção, ó. Na letra A tá muito fácil. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 é igual a 3/3. Gente, quando o número de cima é igual ao número de baixo, quando o numerador é igual ao denominador, nós vamos chamar ela de fração aparente, tá? Então, se você não sabia o nomezinho dessa fração, anota aí agora, porque isso provavelmente a coloca em prova, tá? Então, o numerador igual ao denominador é chamado de fração aparente. Agora, na letra B, eu falei que para vocês poderem calcular essa soma, a gente precisa deixar os denominadores iguais. Então, o que eu fiz? Eu deixei 2/6 mais 1/6. Por quê? 1/3 aqui, eu multipliquei por 2 no numerador e o denominador também por 2, tá? Agora ficou fácil de somar. 2/6 mais 1/6 é igual a 3/6. Gente, quando o numerador é menor que o denominador, o número de cima é menor que o número de baixo, nós chamamos essa fração de fração própria, tá? É uma fração própria, que é o que mais nós utilizamos aí nas nossas situações problemas, tá? Nas nossas atividades. Fração própria, tá? Então, 2 nominhos aí que talvez vocês não conhecessem e agora vocês já conhecem. Então, não deixem de anotar. Na letra C, 1/5 mais 1/2. Ai, meu Deus, denominadores diferentes. O que eu faço para deixar esses denominadores iguais? A primeira fração eu vou multiplicar por 2, o numerador e o denominador. E a segunda fração eu vou multiplicar por 5, o numerador e o denominador também. Olha o que vai acontecer, gente, fazendo essa multiplicação. Os meus denominadores, eles ficaram iguais, né? Ficou 10 e 10. Então, 2 décimos mais 5 décimos é igual a 7 décimos. E o nome dessa fração é a mesma que aconteceu na letra B. O numerador é menor que o denominador, então é chamada de fração própria. Na letra D, fácil, denominadores iguais. 1/5 mais 2/5 mais 3/5 é igual a 6/5. Ah lá, novidade. Quando o número de cima é maior que o número de baixo, tá vendo que tá dando o oposto da B e da C? Nós chamamos de fração imprópria, tá? Talvez essa aqui vocês já conhecessem o nome, mas se não lembrava, tá aí para vocês, tá? Fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Gente, na letra E também a gente vai ter que transformar os denominadores, deixar eles iguais. Então, no caso, eu vou multiplicar a segunda fração por 3, o numerador e o denominador, vai ficar assim, ó. 2 nonos mais 6 nonos, que vai ficar igual 8 nonos. Também é uma fração própria. Na letra F tá muito fácil, ficou 8/6, numerador maior que o denominador, ficou fração imprópria. E na letra G, ficou 10 décimos, que nós já vimos lá na letra A, que nós chamamos de fração aparente, tá? E agora, para a gente terminar rapidinho, na página 165, número 3, era para vocês pintarem o desenho de acordo com a fração dada. Então, na letra A, era para pintar uma parte. Na letra B, vocês tinham que ter pintado 6 partes. Na letra C, 2 partes. E na letra D, 3 partes, tá? E depois, na bolinha, era para vocês escreverem uma fração equivalente para cada uma delas. Gente, se não ficou igual da Pro, não tem problema. Só presta atenção para ver se realmente está certo, tá? Eu vou dar aqui 2 exemplos, tá bom? Para vocês verem se de uma delas a de vocês ficou igual. Então, na letra A, a fração equivalente ao meio, eu coloquei 2 quartos e 3 sextos. A primeira eu multipliquei por 2 e a segunda eu multipliquei por 3. Na letra B, 6 oitavos, primeiro eu dividi por 2, ficou 3 quartos. E depois eu multipliquei por 2. Então, ó, vejam a diferença. Primeiro eu dividi
e depois eu multipliquei. Fração equivalente eu posso multiplicar ou dividir, tá? Lembrando que para dividir, a gente tem que dividir pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Na letra C, ó, 1/3, que eu dividi por 2, ou 4/12, que no caso eu também multipliquei por 2. E na letra D, 3/9, primeiro eu dividi por 3 e depois eu multipliquei por 2, tá? Então, veja se deu alguma delas aí de vocês. Se deu alguma coisa diferente, a gente pode estar comentando depois na aula online, tá? Pessoal, maiores dúvidas, ou me manda mensagem, ou anota aí para vocês estarem me perguntando na aula online e não deixar eu falando sozinha, tá? Eu não falei na aula de ontem, mas eu vou falar na aula de hoje, tá? Se vocês quiserem aí deixar um recadinho para mim nos comentários, eu vou anotando e quem sabe eu dou um pontinho de participação de vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Até a próxima aula.